cristão e as provações. Vamos ler o primeiro texto que está no 1 Pedro 4, 12 a 19. E voltamos no 1 Pedro 1, 6 a 7. 1 Pedro 4, 11 a 19. Doze a 19, aliás. Amado, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participa do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Palavra do Senhor. Amém. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valioso que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, está escrito: seremos tudo ensinado por Deus. Nesse momento difícil do fim, ensina-nos, Pai Santo, como devemos nos portar no meio das provações e batalhar para conservar a nossa fé. Esta é a nossa oração da fé, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Sim, quando a pergunta foi feita pelo discípulo de Jesus ao Senhor, por saber, eles queriam saber qual será o sinal da vinda do Senhor. Entre muitos outros sinais que Jesus deu, Jesus chamou a atenção da sua igreja sobre uma grande apostasia que iria se instalar na terra e levar muita gente a abandonar a fé. Amém? Amém. Sim, e nós fomos notando que no tempo que nós vivemos aqui, porque essas coisas eram a história de outras gerações, na nossa geração já não é uma história, não. São coisas que nós vivemos dia a dia. Por que hoje a verdade está sendo destruída? Como que hoje o inimigo consegue triunfar no meio da igreja com a falsidade? Por que hoje as pessoas já não prestam ouvido na verdade, mas querem escutar fábulas, coisas agradáveis? Amém? Amém. A resposta é talvez um bocado assustadora, mas é simples, fácil. As pessoas não querem sofrer, não querem padecer
por causa do nome do Senhor. Amém? Amém. É por isso que cada vez que surge dificuldade, o cristão se mentalizou por causa do falso evangelho que nos promete os bens, riqueza, prosperidade, vitória, que anuncia os anjos que nos acompanham em todo o sítio onde nós vamos, pronto a lutar para nós. O cristão chega a pensar que a vida cristã é uma vida de repouso completo, de descanso, uma vida de mar de rosa, onde tudo vai bem, porque Deus está conosco. Amém? Amém. E quando surge dificuldade, quando surge problema, muitos se escandalizam do nome de Cristo e abandonam a fé. Jesus, falando da parábola do semeador, ele explica que uma parte da semente que o semeador foi espalhando pela terra caiu no meio em pedregais, significa em burgalhos, se nós podemos utilizar uma linguagem que todo mundo entende. Então o burgalho está espalhado numa terra onde uma parte tem terra, uma parte tem pedra. Aí quando a semente começa a crescer, ele cresce, chega numa certa altura, o sol ardente bate na semente, a semente seca e cai. As pessoas não entenderam o que isso quer dizer. Jesus explicou. São pessoas que recebem a palavra com muita alegria, mas quando surgem provações, quando surgem tribulações, ele se escandaliza da palavra e a fé morre. Por que ele se escandaliza da palavra? Mas a pergunta simples que nós devemos nos fazer: será que Deus é tão mau, insensível? Eu estava a exortar alguém dizendo: nunca tenha hábito de questionar as razões de Deus. Por que Deus fez? Por que Deus permite? O cristão deve entender que tudo que Deus permite na nossa vida, primeiro, é bom para nós, mesmo se por um tempo pode parecer amargo, mas a Bíblia diz que os que são provados aprendem a ser pacientes. Amém? Amém? E a paciência produz um fruto doce. Aleluia. Amém. Agora, quando muitas vezes nos deparamos com grande dificuldade na vida, nos esquecemos dos princípios elementares da fé. Nos esquecemos que o próprio Senhor Jesus, segundo as Escrituras, ele padeceu muito, e a Bíblia diz que no dia da sua carne, aliás, ele também clamou naquele que era capaz de o livrar da aflição. Okay. Ele sofreu injustamente, foi odiado sem causa, mas suportou toda a oposição contra si mesmo. Amém? Amém. Para fazer a vontade de Deus. Que tipo de cristão queremos ser nós hoje? Que tipo de crente queremos ser nós hoje? Um dia o apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora só me resta uma coisa: que a coroa da justiça que Deus prometeu, não somente a mim, mas a todos que amar a vida dele. Aleluia. Amém. Então a minha pregação começou na quarta-feira com um exemplo simples. Os que estavam aqui a ouvir, para os que não estavam, vou repetir. A mensagem que me foi enviada dizer o seguinte: um senhor foi com o bebê dele extremamente doente, o filho dele, aliás, extremamente doente, num estado grave no hospital. Quando chegou no hospital, nas urgências, não havia médico. Telefonaram a um médico que se predispôs em vir ajudar o doente que estava à beira da morte, e ele veio mesmo a correr. E o pai do filho estava lá no corredor, vai num canto, volta no outro, vai num canto, volta no outro, ficou extremamente chateado. Quando o médico vai a correr com a batinha, meter, não sei o quê, ele olhou o médico e disse: poxa,
vocês como então? Nunca está lá quando o presidente você disse, não, senhor, tenha calma. Eu vou tentar resolver o seu assunto, mas nós os médicos não demos a vida, não. Quem dá a vida é Deus. Não, é mais fácil de dar conselho, porque o assunto não é teu. Se fosse o teu caso ia fazer o quê? Se teu filho fosse no estado do meu filho e morresse, ia agradecer a Deus, porque Deus é que dá e Deus é que recebe. O homem ficou extremamente chateado com o médico. O médico entrou a correr e disse, não, espera, deixa-me fazer ainda meu trabalho, mas continua a orar. Ele entrou depois de um certo tempo, o médico saiu. Deus ajudou, aquele miúdo grave foi recuperado. A intervenção, a operação passou sem problema nenhum. E quando ele estava saindo de novo apressado, disse, olha, agradeça a Deus, o teu filho já está bom, então se tem qualquer informação, pergunta ao enfermeiro, eu tenho que sair. Ele olhou o médico e disse, pô, essa gente são arrogante, nem tem a bondade de parar nem sequer um minuto para me dar explicação, está falando, você está aí embora. A enfermeira lhe disse o seguinte, está vendo esse médico aqui? O filho dele morreu. Então, quando o teu filho chegou aqui, não havia nenhum médico disponível. Ela aceitou deixar o funeral do filho dele para tentar salvar o teu. E depois de salvar o teu, ali está a espera dele, porque não se pode enterrar o filho sem a presença do pai. É por isso que você vê ele sair a correr. O homem ficou, olhou. Mas a lição dessa história aqui, e eu falei na quarta-feira, vou voltar a repetir. Muitas vezes nós pensamos que somos os únicos a sofrer, porque nós temos tempo de contar o nosso sofrimento, de contar as nossas dores aos outros, mas não temos tempo de escutar o que os outros sofrem, não. Quantas vezes já visitaste alguém nas suas aflições? Talvez nunca. Quantas vezes já tentaste ajudar alguém que passa pela dificuldade? Talvez nunca. Quantas vezes já tentaste partilhar o teu pão naquele que não tem? Pode estar que na tua lixeira todos os dias encontra comida detalhe. Mas existem casas, mesmo das suas que você está sentado até o lado do orar, onde talvez ontem ninguém comeu, porque não havia nada para comer. Mas mesmo assim temos razão de queixa. Aleluia. Amém. E eu uma vez me lembro, alguém me disse o seguinte, me mandou uma mensagem onde dizia, olha, muita gente hoje se queixa, não, porque a vida está difícil. Mas olha no mundo, o mundo, quase mais da metade da porcentagem do mundo sofre de fome. E há países onde a criança morre, não por causa do paludismo, não, por causa de malnutrição, porque não conseguiam comer nada. Mas você tem comida, tem refeição. Tomaste chá de manhã, falhou o almoço, pode aparecer o jantar. Então és uma pessoa privilegiada. Amém? Amém. Se hoje você tiver a se queixar, o que diria, por exemplo, aqueles que estão a morrer lá, naquela área da Somália, do Sudão, naquela parte da Ásia, onde a comida não aparece? E quando aparece é bicha. E quando se faz bicha, não é para se dar a quantidade que toda a família precisa, mas talvez um bocado para passar o dia. Eu tenho um amigo que me disse, olha, no tempo em que havia guerra no Ambo, a pessoa que trocou, ele conhece a pessoa que trocou a viatura com um saco de arroz. Amém? Amém. Entregou o carro dele. Porque ele pensou, mas epa, o carro vou fazer com ele o quê? Vou com ele aonde? Mas a minha família, se eu não reagir, a família morre. Amém? Amém. Trocou o carro com um saco de arroz. Porque a aflição era tanta que era preciso comer. Não precisava mais de luxo. Aleluia. Vai ver nos hospitais quantas pessoas com dinheiro hoje não tem saúde, não consegue se pôr de pé. Amém? Amém. Talvez vá ter motivo de agradecer a Deus pela saúde que Ele te deu.
Eficaz de pé. Porque muitas vezes, olha, a pessoa até dentro da igreja, você lhes vê com cara triste, você lhes vê com a mina abatida, como se para eles Deus não existe, Deus nunca olhou. Como se a vida dele fosse a pior de todas as vidas. Isso acontece porque muitas vezes somos egoístas, egocêntricos, olhando somente para nós mesmos e nos esquecendo que existe pessoa que, mesmo hoje se morrer, é enterrado sem roupa. Eu vi fotografia de alguém ser enterrado sem roupa, porque não tinha roupa para lhe meter, e sem caixão, porque se ele morrer por causa da fome, e não havia dinheiro para comprar comida, onde é que vai sair dinheiro para comprar caixão? Amém? Amém. Naquela mensagem alguém me disse, a mesma pessoa dizia o seguinte: vem nesse mundo onde tem muito sofrimento, muita dor. Segundo a estatística, talvez menos de 10% ou 7% da população do mundo tem acesso ao computador, a um iPad. Mas se você já tem um computador teu e um iPad teu, você é um dos 10% dos privilegiados do mundo. Então eu fui analisando todas essas coisas aqui. Eu disse: não, vamos parar de nos lamentar. Na lamentação de Jeremias nós encontramos a palavra que diz: quem pode dizer que uma coisa acontece sem Deus o permitir? Amém? Amém. Chegamos na conclusão que tudo que nos acontece de acordo com a vontade de Deus. E temos o caso de Job para nos explicar como que Job, um homem que temia a Deus, foi deliberadamente sujeito às aflições, às provações, não porque ele era mau, mas só porque ele amava Deus, e porque Satanás queria provar até que ponto ele ama Deus. E porque há hoje pessoa que ainda se diz cristã, mas que está naquela primeira fase em que Job estava. Amém? Amém? Que adora a Deus porque talvez a vida ainda é mais calma, as ondas não mexem, a tempestade não lhes atinge. Amém? Mas quantos estão prontos a continuar a adorar a Deus quando se levantar a tempestade? Não por causa do trabalho que não pagou bem o salário, mas por causa da fé. Amém? Amém. Quanto permanece na fé? É difícil. Jesus perguntou: será que quando o Filho do Homem vir, achará a fé na terra? É justamente por causa disso. Pouca gente hoje dá glória a Deus. Pouca gente agradece a Deus. Se te dizer na hora, irmã, seja alegre, canta, até pode me perguntar: mas qual é o motivo de eu cantar, agradecer a Deus? Olha, o que me falta é aquilo. Mas você não sabe o que você tem, que os outros não têm. Há pessoa que anda de farrapos aqui na terra. Eu também aprendi a respeitar aquelas pessoas aí, porque houve um tempo que eu andei de farrapo. Amém? Amém. Sim. Há pessoa que não tem casa. Você até tem casa própria onde pode dormir, acordar, sem nunca ver alguém na porta vir te bater a porta a te cobrar o dinheiro que você lhe deve, só por dormir na casa dele. Se nós respeitamos até os donos das nossas casas, que vêm nos cobrar renda, trememos diante dele. E nos esquecemos que os nossos corpos são templo de Deus. Nos esquecemos que Deus nos entregou esses corpos aqui. Qual é a fatura que você já pagou? Qual é a renda que você já pagou a Deus? Pelo fôlego da vida. Você paga luz em casa. Se não pagar, o técnico sobe no posto, corta. Pela luz que Deus deu. Quanto que já pagaste? Amém. Amém. Água canalizada, nós até aqui pagamos, porque é o dono da conduta. Amém. Amém. Da água canalizada. Mas os que andam aí buscar as águas no rio e tudo, paga imposto no quê? A Deus? Não. Existe 1001 razão de nós sabermos que temos um Deus muito bom e que nos ama acima de tudo. Amém. Amém. A grandeza de Deus só desaparece à nossa vista quando nós colocamos nossos problemas em frente. Você sabe, cada vez que uma coisa se aproxima do nariz, ele começa a ter tamanho muito mais grande do que é, na verdade. Porque colocamos os problemas mais perto. Mas a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará
de vocês. Amém. Mas o que a Bíblia nos ensina essa manhã, acima de tudo que os homens querem hoje, por negar a dor, gostar de viver bem, pensando que a vida cristã é uma fonte de ganho, pensando que ser cristão é uma fonte de bem-estar. Lembrai-vos de todas as pregações que nós pregamos aqui, quando falávamos da vocação, da perca da vocação, quando falamos da igreja de Esmirna, a era, os 10 dias de tribulações, onde muita gente perdeu a vida, foram comidos por leões, queimados como se fossem tochas, para iluminar os estádios, os campos, onde as pessoas brincavam e lutavam para se agradar. Nós falamos aqui de profetas que foram até serrotados dentro do templo. É de se perguntar onde estava Deus quando isso estava acontecendo. Falamos de Estevão que foi apedrejado, não porque roubou, não porque matou, porque até naquele tempo quem cometia adultério era apedrejado, morria. Mas qual é o adultério que Estevão cometeu? O único pecado dele foi de ter pregado a verdade naquela geração ali. Morrer tipo um cão com pedra. Onde estava Deus para intervir? Amém? Amém. São pergunta que pode vir até nós. E quando olhamos os nossos próprios problemas da vida, perguntamos: onde está Deus? Amém. Mas me lembro que a palavra diz: nenhuma tribulação, nenhuma provação pode vir na tua vida e seja acima das tuas forças. Glória a Deus. Porque cada vez que vem a tribulação, a provação, Deus é que nos dá um meio de escape para poder suportar. Sim, amém. Se nós voltarmos hoje a meditar de novo o que aconteceu com Job, vamos compreender uma vez por toda que as tentações não vêm de Deus, não. A Bíblia diz que Deus nunca tentou ninguém. Amém. Nunca. Se não vem de Deus, vem do diabo. Aleluia. Amém. Então comecei a ver pessoas semelhantes, porque há indivíduos assim. Ele pode ter problema em casa com a mulher dele, quando sai, luta com os vizinhos, vai no serviço de mau humor, e quem paga são os colegas, os trabalhadores, etc. É a mesma coisa hoje. A pessoa tem problema com o diabo, ele se zanga com Deus, com os pregadores, com os filhos de Deus, não sei o que, todo mundo. Não faz sentido. Você não tem problema conosco, não. Porque nós também temos problema. Você pode pensar que é você que sofre mais, porque nós nunca abrimos a boca para te contar o que nós passamos. E se nós todos começarmos a abrir a boca um por um para contar o que nós sofremos aqui, ninguém vai pregar o evangelho da salvação. É porque não viemos aqui por causa disso, não. Mas sabemos, como diz as escrituras, que as provações, vou voltar a ler no 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 até 7, para que possamos compreender o que diz as escrituras. Nisso vocês exultam, significa fiquem alegres, amém? Fiquem felizes, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação, amém? Pouco importa, a Bíblia fala de todo tipo de provação, significa que? Significa que Coreia não terá as mesmas provações que Mingo, mesmo se eles andam juntos, amém? Amém. Isso também quer dizer que a Mingota não pode ter as mesmas provações que Samba, mesmo se nascer do mesmo pai, da mesma mãe. Existem muitos tipos de provações que vêm na nossa vida por um pouco de tempo. Mas o apóstolo Paulo disse: o sofrimento que nós vivemos hoje é nada igual ao peso eterno da glória que nos é reservado. Esse é o verdadeiro combate espiritual. Não aquele combate onde se acusa os outros de ser culpados das nossas dores. Isso não é um combate, não. Isso vira até calúnia. Você não pode dizer hoje que se eu estou a sofrer hoje é por causa dos meus pais, dos laços dos meus pais. Mas eu ando a olhar os bebês que nascem.
olha o tamanho dele, ele cabe nas minhas mãos. Significa, se apertar a mão assim, ele pode deixar de viver se eu quiser. Amém? Ele cresce, torna-se homem, me olha na cara e diz: esse homem é feiticeiro, ele que está me destruindo a vida. Sinceramente, isso dá dor. Dá dor porque você nunca foi pai. Você não sabe quantas vezes os pais perderam sono porque você estava se sentindo mal, porque você não conseguia explicar o que estava sentindo. Ele tentava entrar dentro da tua mente para interpretar o que você sofre. Quantas vezes eles já choraram porque você também estava a chorar? Você não lhes via chorar, não, porque ele não chorou na tua presença. Aleluia. Alguém me disse: os homens não sentem dor, as mulheres que sentem muita dor para nascer, disse: depende de homem. Depende de homem. Nós sentimos dor. Eu acompanho mulher na maternidade, eu sei o que significa dor. Você não imagina, você está fora, não tem informação do que se passa dentro. Você vê alguém vai anunciar que a fulana que estava aqui morreu no parto. Como que você se sente? Aleluia. Amém. Nem todos saem insensíveis. Aleluia. Amém. Sentimos aquela dor ali. E sentimos o alívio quando vem nos dar boa notícia que a criança nasceu e a mãe e o bebê estão bons. Sentimos aquela alegria. Sentimos a paz voltar. Enquanto isso não acontecer, esquecemos que devemos tomar uma refeição, talvez. Esquecemos que devemos trabalhar. Porque talvez os corpos saíram, mas as mentes ficaram lá. E quando crianças crescem, os culpados são os pais. Os bruxos são os pais. Isso não é uma boa religião, não. Aleluia. Amém. Essa não pode ser a doutrina de Deus, não. Aliás, a doutrina de Jesus disse: amai vossos inimigos, orai por aquele que vos maltrata. Amém. Amém. Alguém me disse: não, sabe, nós todos aqui nascemos com feitiço, estamos a sofrer. Eu não nasci com feitiço. Os meus pais não são bruxos, não, porque se fosse bruxo eu não estaria aqui vivo. Amém. Amém. Se anda a bruxar onde eu não sei, mas o que eu sei que a Bíblia diz é: honra teu pai e tua mãe. Amém. Amém. Deus não sabia que alguns deles serão bruxos, não sei. Mas ele disse: honra. E eu honro. Faço a vontade de Deus. Aleluia. Amém. Combatemos o bom combate da fé. O bom combate espiritual. Jesus prometeu glória e honra ao que vencer. Ele disse: ao que vencer vou lhe conceder que se assenta no meu trono, como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Ao que vencer vou lhe conceder autoridade sobre as nações, como eu mesmo recebi do meu Pai. Ao que vencer significa que estamos numa luta, numa batalha. Amém. Amém. E é bom que hoje também possamos, no meio das lutas, nos alegrar em tudo. Amém. Amém. Eu estava me lembrando hoje de manhã cantar um pequeno corinho. Infelizmente nunca ouvi aquele corinho em português, mas que diz que nós andamos peregrino, alegre, num bom e antigo caminho, cheio de inimigo, mas temos a paz do coração. Amém. Por quê? Porque nossos corações estão cheios de um amor celestial e cheios de esperança, aguardando o dia em que nossos olhos verão o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pouco importa, irmã. Você olha, Satanás hoje está te fazer, quer te enganar, a te mostrar que é só no caminho de Deus sofres. Não. Olha na televisão. Na Europa, tu está todos os dias na rua a discutir por causa do salário da vida que está difícil, da fome, etc. Mas essas coisas aí é igreja. Não é igreja? Aleluia. Por que você, quando tem problema, só se escandaliza de Deus e da fé? Ah, não, porque estou a sofrer. E os que estão a sofrer, você pensa que os que não têm Deus não sofrem? Sofrem. Os que estudam também não sofrem? Sofrem. Nós fomos numa visita no Pangualuque. Encontramos o chefe da secretária nos dizer: olha, nós estudamos em Cachito. Quer dizer, todas as noites depois do trabalho, saímos aqui 17 horas, viajamos até Cachito, são por ali mais de 80 quilômetros. Depois de estudar 22 horas, volta de novo 80 quilômetros à noite, e de manhã tem que vir no serviço. Isso não é sofrer. É sofrer
diploma. E você com Cristo não quer sofrer. Quer que tudo seja, quer dizer, tipo um bebê. Cristão hoje são tipo um bebê mimoso. Quer dizer, na presença de Deus, pegar assim não vou vir mais na igreja. Quer dizer, não, vamos lhe visitar. Quando lhe visita, então tá bom, hoje tá bem. É como se estava a falar, vou vos fazer então um favor, hoje vou vir. Mas se amanhã sofrer, mas não vou vir mais. Ah, irmã, até quando? Até quando vais compreender, como diz aqui a Escritura, assim acontece para que fique comprovado que a vossa fé tem muito mais valor do que o ouro que perece. O ouro mesmo refinado no fogo, mesmo brilhando, ela acaba mesmo para perecer, amém? Mas a Bíblia diz o seguinte: as provações vêm para que fique comprovado que a nossa fé é genuína. Amém. Amém. Para que fique provado que a nossa fé é original. Quer dizer, a nossa fé não depende do pão que nós comemos, do dinheiro que nós temos, das contas bancárias avultadas que nós temos. Não. Com dinheiro ou sem dinheiro. E a pessoa olha para nós, pensa que tudo vai bem. Aleluia. Amém. Ele diz, eles estão bem, estão realizados. Olha, hoje meteu o casaco. Não sei, mas casaco é gosto. Aleluia. Amém. Isso não muda nada. Quem está de casaco, quem está de calça normal, isso não muda nada. Mas cada um tem o seu peso de sofrimento. Cada um tem as suas provações. Amém? Amém. E nas provações não procura a culpa nos outros, não. Amém? Amém. O teu coração vai se encher de ódio. E você vira o traidor Judas. Amém? Amém. O coração enche-se de ódio. Porque você vê os irmãos, nem a alegria de estar no meio dos irmãos não existe. Você pensa que todos que vêm todos os dias aqui no culto, vêm todo dia no culto porque as dispensas dele estão cheias de comida, quando voltar vai encontrar comida. A pessoa que vem no culto, volta em casa, não encontra comida para comer, mas vai adorar a Deus. Aleluia. Amém. A pessoa, até o pregador, o que Sila pode confirmar isso, sai da sua casa no Kazenga, vai pregar o culto. Vai, depois de pregar, amém, amém, cada um, os que têm carro sobem no carro, o pregador começa a andar a pé do golfe até Kazenga. Aleluia. Amém. E você vai se queixar. Você está se queixando de quê? Mas o pregador também não vai dizer, estou cansado, não vou andar mais a pé. Estou a pregar, eles estão bem. Não. Estou a pregar assim, a passar todas essas dores, para que seja comprovado que minha fé em Deus é genuína. E a minha fé naquele dia resultará em honra, glória e louvor, quando aparecer o sumo sacerdote, que virá para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras. Amém. Amém. A Bíblia diz que quando Jesus for revelado, então a nossa fé receberá sua recompensa. A Bíblia diz que se nós sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Estamos a falar de cristão e as provações. As provações que Deus permite na tua vida não são para te destruir, não. É como na escola. Na escola você estuda. Depois de estudar um tempo, tem prova. Por que você não nega? Diz, não vou fazer prova. O mais importante, já entendi a matéria, vou passar. Vai passar como? Para ser diplomado tem que passar pelas provas. E você se sujeita nessas provas aqui. Agora para receber a glória infinita. Amém. Amém. Para receber a vida eterna, você não quer ser provado. Não quer ser que a tua fé seja comprovada. E como que vamos saber que você é verdadeiramente cristão? Porque no momento da alegria todo pode ser cristão. No momento da dor é só aqueles que tiveram uma experiência de salvação com Deus que permanece. Aleluia. Amém. E eu aprendo a obedecer a palavra de Deus. Não porque os que estão ao meu lado são todos obedientes a Deus, não. Mas porque eu cheguei numa conclusão. Tem que obedecer mesmo quando todos negam de obedecer. E eu sempre dizia isso aqui. A todos que estavam procurando confusão aqui na igreja. Não, vamos sair, vamos ver como que a igreja vai acabar. Nós vamos embora. Vamos ver como que essa igreja vai crescer. Eu dizia o seguinte.
eu vou permanecer pregador, mesmo quando não houver ninguém. Enquanto houver uma pessoa, vou pregar. 2 pessoas, vou pregar. O dia que não vir ninguém, vou dobrar o joelho, vou orar. E vou me embora. Aleluia. Amém. Não sou pregador por causa de vocês, não. Não sou pregador por causa daquilo que você pode trazer aqui, não. Por causa de balaio, não. Eu não olho no balaio. Eles são testemunho. Mas eu sou pregador porque eu ouvi um dia a voz dele me chamar e dizer, vai dizer a meu povo, eis que cedo vem. Amém? Então eu sei que a partir dali, tudo que vai me acontecer na vida é mal, é para me levar à decisão de, não vou pregar mais. Aleluia. Amém. E quando dizer, não vou pregar mais, eu estou fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. Amém. É o que ele quer. Amém. É por isso o dia que meu filho morreu, eu disse, olha, vocês vão ter que fazer culto. Amém? Amém. Era num domingo, às 5 horas de madrugada, o culto estava às 9. Todos os irmãos ficaram e disseram, você vai ter que fazer, o culto pertence a Deus, não a mim. Amém. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas só vai chorar comigo depois de louvar a Deus. Amém? Amém. Depois do culto, fizemos o funeral. Dia seguinte peguei a Bíblia. Aí só me assustaram. Você tem problema, não senta ainda. Eu sei o que o diabo quer. Que eu sento na dor e choro. Mas não posso dar ao diabo aquela alegria de me ver chorar, não. Amém? Amém. Quando choro na presença de Deus. Amém. O diabo não é omnipresente, não. Aleluia. Amém. O diabo só se revela nas nossas ações, mas ele se alegra. Mas eu sei que há um omnipresente que me segue em toda parte onde eu estou. Então naquele silêncio ali, posso chorar amargamente e falo com ele. E quando levanto, limpo a minha lágrima. Nem o homem, nem o diabo verá minhas lágrimas. Amém. Aleluia. Amém. Essa é a minha decisão. Porque eu sei que todas as provações é para provar que minha fé é verdadeira. Amém. Amém. É por isso o apóstolo Pedro está a dizer aqui, irmã, não olhai como algo estranho. Amém. Amém. Vou repetir aqui a leitura. Amado, não se surpreende com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Algo estranho é aquele algo que não conseguimos explicar. Amém. Amém. Algo estranho é aquele algo que não sabemos de onde vem. Mas tudo que nós dissemos aqui é para você saber de onde vêm as provações. E por que as provações vêm? Quando você compreende que as provações vêm para medir até que ponto você é cristão, como as provas da escola querem medir até que ponto você é inteligente, você entender a matéria, as provações também vêm medir até que ponto você entender a doutrina de Cristo e vive nessa doutrina. É por isso que você pode ver alguém que você ama, que ele fazer o bem, está te fazendo sempre o mal. É só para você chegar a decisão, também é quem? Ele não me faz viver, eu também vou lhe devolver mal. Não, aquilo veio para Deus, para provar se você compreender que tem que amar os teus inimigos, orar para aquele que te maltrata. Amém. Amém. Não devolva o mal por mal, não. Amém. Aleluia. Amém. Podemos escutar o evangelho aqui, escutamos a palavra, todos chegamos em casa. Pensamos como eu estava lá no culto, eu com minha mulher, todos ouvimos a palavra, então em casa haverá paz. Você chega em casa e encontra o pior. Aleluia. Amém. Aquele pior veio para quê? Para medir aquele que aceitou a palavra. Porque nem todo aceita. Mas irmão, você tem que estar consciente de uma coisa. Jesus já falou, entre dois que estarão numa mesma cama, um vai e outro fica. Como que, por exemplo, hoje pode dizer, esse dia estou fraco, não estou conseguindo pregar porque na minha casa, a minha mulher, não temos paz. Olha, a Bíblia já disse que todo aquele que casar terá tribulações na carne. Você sabe isso? Amém. Amém. E sabe, isso é paradoxal. Você diz no irmão, irmã, você é bom assim do jeito que é solteiro, não tem problema. Prega mesmo o evangelho. Esquece essa. Não. Você está falando assim porque você já casou. Eu também tenho que casar. Quer dizer, você está de longe, está olhando os casais, está a andar os dois. Quer dizer, a irmã, cheguei na casa dela, a irmã serviu comida, meteu na mesa, arrumou a mesa, ele comeu. Depois a irmã tirou os pratos, a irmã lavou a roupa dele.
Ingomon, sim, essa é boa vida. Você nem sabe que talvez aquele irmão levantou para servir a mesa só porque te viu. Há lares assim. Porque a irmã só serve a mesa quando vem visita. Quando visita sai. Mas me traz água. Você não tem as pernas. Não tem as mãos para ir buscar. Aparece sumo, né? Quer dizer, eu que vou. Vai sozinho. Você conhece onde está a arca? Aquilo era para você ver. E você ficou maravilhado. Ah, tem que casar mesmo, tem que casar. E o dia que casar, os olhos se abrir. Um dia estás a mandar a irmã está a dizer, não. O quê? Não. Vai ser boxeiro. Você começa, hoje, tomara, não vou orar. Não vais orar. Se Jesus te ver, você fica. Aleluia. Todos terão tribulações. Mas Jesus está a dizer o seguinte: ai do mundo por causa de escândalo. É necessário que haja escândalo. Amém. Mas ai daquele que será ocasião de escândalo. Porque vale a pena tal pessoa não nascer. Ou então lamará uma pedra grande com um fio no pescoço e la tirar no mar. Para ficar lá no fundo. Significa que a paz no lar não depende de vocês dois, não. Amém. Presta atenção no que eu estou a dizer. A paz no lar não depende de vocês dois, não. Só depende de ti. Amém. Amém. Faz a tua parte. Amém. Se outro não fazer a parte dele, você pensa, Deus não vê. Deus vê. As explicações não valem. As explicações são entre nós para discutirmos. Ah, não, porque eu também. Essa parte eu também. Sim, você também. Mas Deus já colocou as balizas. O homem é chefe da... Cristo é chefe do marido. O marido é o chefe ou a cabeça da mulher. A mulher esteja sujeita ao marido, o marido domina sobre ele. Você se mudar isso, você não pensa que ele vai acordar um dia, ver a mão de Deus já escrever na parede, como escrever Menemenete, que ele prazer escrever, fulana, obedece a teu marido, senão vou te matar. Ali é que vai tremer, ouvindo o sonho. Não! Você já está ouvindo a nossa pregação, que se não fazer isso vai morrer. Então, quer mais que? Aquele Deus que você quer que ele escreva na parede, já escreveu. E ele disse, eu vou escrever minha lei, não será mais em tábua de pedra, não, mas em tábua de carne dos seus corações. Aleluia. Você nunca diz, não, porque eu se deixei de orar, a culpa é do quê? Do quê? Do Lopo. Não gostei nem um bocado das coisas que o Lopo falou contra mim. Isso não muda nada. Aleluia. Porque se Lopo falou mal de ti, acredito que já ouviste uma pregação que diz que se tiver uma oferta para ir apresentar no altar, se lembrar que tens problema com alguém, deixa ali a tua oferta, vai se reconciliar com o teu próximo. E vem de novo apresentar. Já fizeste isso? Não. Está se queixando de quê? Aleluia. A prova da nossa fé vem para provar justamente que a nossa fé é genuína. E a nossa fé merece a recompensa. Não estranha, irmão. A fase da vida em que você pode até se sentir rejeitado por todos. Eu me lembro daquele tempo ali, quando começou o ministério, em que já até em cada igreja dizia, quando você vê aquele indivíduo, não lhe cumprimenta. Então você vê todo mundo a te fugir. Todo mundo. Por quê? Porque dizia que nós nos desviamos do pentecostalismo, porque nós caímos na verdade. Não, nós apenas tivemos a dizer que o pentecostalismo é que se desviou da palavra de Deus. Amém. Amém. E Jesus não é pentecostista, não. Mas no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu para começar a obra de Deus. Amém. Amém. E um dia não pode dar nome numa igreja, não. Mas a obra do Espírito Santo é que identifica a igreja de Jesus. Era isso. Mas fomos odiados por todos. Mas me lembro eu teve uma vez uma visão da noite que me salvou. Que me salvou porque Deus me dizia, olha, aprenda a tudo sofrer, mas evita o ódio, ressentimento, evita o rancor. Então eu me vi sentado numa mesa, numa sala de festa. E todo mundo entrava na sala de festa, eu é que distribuía a comida. Era preciso dar pão a todos. Então naquela visão eu vi um grupo dos irmãos, aqueles mesmos que lideraram toda
todas as ações contra mim. E tinha paciência de ir casa em casas para falar mal de mim. O que eu fiz? Não sei. Amém? Eu lhes vi também a vir. Entraram, disseram, nos dá também o pão. Eu lhes olhei e disse, não, eu não vou vos dar o pão. Vocês não andavam ali a me falar mal em todo canto. Ele disse, não, esquece aquilo. Precisamos comer. Eu ouvi, parece alguém que estava ao meu lado. Me disse, não, lhes entrega pão. Então, quando lhes entreguei o pão, saíram, compreender que a palavra de Deus não é minha, não. Amém? Amém? É de Deus. Se uma luta surgir contra mim, por causa da palavra de Deus, não são os homens, não. É o diabo. Amém? Amém. Antes de você vir me pedir perdão por tudo que você fala de mal contra mim, eu já te perdoei. Eu tenho que fazer isso. Porque eu sei que a minha luta não é contra você, não. A prova da minha fé, Satanás pode te utilizar, sem você saber que está sendo utilizado, para destruir a obra de Deus, para se opor no que Deus quer fazer. Aleluia. Então, para que o ódio? Para que o rancor? E olha, também a mesma coisa para ti. Não se assuste de tudo que pode acontecer contra ti hoje, como se fosse uma coisa assim estranha que está a acontecer. O fogo da provação, ninguém aceita de entrar no fogo, mas quando esse fogo cai, ninguém aceita um tsunami, mas o tsunami surpreende. Ninguém aceita a inundação surpreende. Ninguém aceita ser doente, mas a doença nos surpreende. É a mesma coisa também como as provações. Não chamamos a nós as provações, não. Jesus não disse que quando está a orar, dizer, Pai, nos envia as provações. Ele disse quando estamos a orar, dizer, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando é que alguém cai em tentação? Quando ele está provado. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz, alegra-se à medida que participa do sofrimento de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, você exulta com grande alegria. Quando é que alguém participa do sofrimento de Cristo? Quando ele sofre, não pelo mal que ele fez, mas quando ele sofre por causa do nome de Jesus. Amém? A pessoa te pode dizer, aquela vizinha também, tipo uma burra bem tapada, quer dizer, está lhe maltratando, mas não abre a boca. Ele não está abrindo, a irmã não está abrindo a boca, não porque não sabe falar. Não está abrindo a boca porque a palavra de Deus não lhe permite de abrir a boca. Então essa irmã que suporta esse maltrato, ele está participando do sofrimento de Cristo. Aleluia. É isso que estava dizendo aqui. Jesus disse, quando alguém te dá chapada de um lado, dá do outro. Aquilo apenas aquelas histórias ali, quando ainda não nos aconteceu. Porque há momento em que quando te dá chapada dentro de ti, se levanta aquele homem ali, o velho homem. Você olha, talvez quem te dê chapada é do tamanho do irmão Salomão. Você olha, quem te dê chapada é do tamanho do irmão Gustavo. É o mesmo Tiago. Mas, aleluia. Se lembrar que isso vem para provar se a tua fé é genuína, talvez você vence a tentação de bater também. Aleluia. Não estranhe das provações. Quem não estranha das provações é quem conhece por que as provações vêm. Não se surpreenda como se fosse algo estranho. Por quê? As provações devem deixar de ser estranhas no nosso meio. Amém. A Bíblia está dizendo, olha, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus. Mas quando alguém sofre como assassino, ladrão, criminoso, ou quer se intromete em negócios da lei, esse indivíduo aqui merece o castigo. Amém? Amém. Vai dizer, eu esse dia aqui estou muito combatido na família, não sei o que. Mas isso começou como? Talvez porque você que começou com a fofoca. Amém? Amém. Então se metesse em negócio alheio, não há glória nisso. Só há glória nisso quando você sofre como inocente. Porque para que se cumpra também nós, como participando do sofrimento de Cristo, aquilo que a Bíblia disse, eles me odiaram sem causa. Amém. Amém. E por isso a Bíblia está dizendo o seguinte: o julgamento começa pela casa de Deus. Não se trata daquele último julgamento em que a pessoa tem que morrer, não sei o que, etc. Estamos a falar daquele. O apóstolo Paulo está ensinando o seguinte:
Se nós não nos julgamos a nós mesmos, então seremos julgados com o mundo e condenados. Amém? Mas se nos julgamos hoje, não seremos julgados pelo mundo. Estamos a falar de julgamento como discernimento. Estamos a falar de julgamento como uma espécie de provação que vem no nosso meio para mostrar que até o povo cristão tem que lutar constantemente contra o mal para atingir a perfeição. Que ainda não atingimos. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu estou... Não quer dizer que já cheguei na perfeição, não, mas estou a correr de maneira a alcançar o alvo. Amém? Mas então naquele momento ali, todas as tribulações que vêm sobre nós, a Bíblia só nos dá um conselho. Aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, que confia a sua vida ao seu fiel Criador e pratica o bem. Amém? Vou repetir. No versículo 19 está a dizer o seguinte: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador. Não deve se queixar de casa em casa, não. Amém? Nós encontramos igreja tipo, quer dizer, um centro de fofoca que alguém, não, porque alguém vai me... Mas se você tem problema, por exemplo, com o irmão Tiago, por que você vai encontrar isso na irmã Sam? Se tem problema com o irmão Sam, por que você vai encontrar isso na irmã Didi? Amém? Não é para resolver, não, mas é para alastrar o mal. E na igreja começamos a ter campos, divisões, grupos, uns contra os outros. Amém? Partidos políticos. Existem essas coisas aqui. Mas é só para destruir a nossa alma, a nossa fé. Se o sofrimento vem na tua vida, vou dar exemplo prático. A pessoa que está doente hoje, vocês veem os dois? Não. Olha, os que estão doentes, que se aproximam do altar, vamos orar para ele. Vocês dois se aproximam do altar, o pregador orou para um, ficou bom no mesmo momento, orou para ti, voltaste doente em casa. Amém? Amém. O que é que vai concluir? Que Deus não me ama, eu não sei qual é o mal que eu fiz. É por isso que eu disse aqui outra vez, eu não aceito orar para alguém que diz, eu nunca fiz mal a ninguém. Se nunca fizeste mal a ninguém, então vem aqui por quê? Porque Jesus disse que são os doentes que precisam do médico. E o Filho do Homem não veio para o justo, não. Ele veio por causa dos pecadores. Agora, a obra que nós fizemos é a obra de salvação. Trazer os maus para Deus. Para que Deus lhes dá faz o milagre no coração dele para que se torne bom. Os que fazem o mal para praticar o bem, você já pratica o bem. Você ainda chega naquele caso, naquela circunstância em que Job pensava que ele merecia o que ele tinha diante de Deus. É como você não se engana, irmão, olha aqui, não se engana a pensar que você merece estar de saúde. Amém? Amém. Senão agora vamos te perguntar mais uma vez: que pecado fez Estevão para ser apedrejado? Amém? Que pecado fizeram aquelas mulheres ali que eram atiradas como Daniel na cova de leão? Por que Deus tirou Daniel na cova de leão e não tirou todo mundo? Os outros deixou que os leões lhes matassem. Era também filho e filha dele. Amém. Por que Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo ardendo? Mas quando nós vimos na tribulação de 10 dias, deixou que a pessoa seja queimada por causa da sua fé? Porque a Bíblia diz aqui o seguinte, vou repetir a lei, porque por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus, é o que você compreende o que está se dizendo aqui. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, significa a vontade de Deus na tua vida pode permitir sofrimento. Amém? Amém. Pode! Não fala, mas como então? Não! Eu estou te dizendo de acordo com a Bíblia, as Escrituras, que a vontade de Deus na tua vida pode permitir que você sofra. Amém? Amém. Mas para receber a coroa, a Escritura está te recomendando, enquanto estás a sofrer, continua a praticar o bem. Recomenda a tua vida a Deus, as tuas dores e sofrimento a Deus, mas continua a praticar o bem.
Pelo que todos aqueles que abandonam o caminho do Senhor por causa das dores, não tem desculpa, não tem explicação. Eu estava a orar bem, mas de repente vi, quando eu tinha problema em casa, ninguém apareceu. Sim. Você pensa que somos obrigados a aparecer? Não somos obrigados. Pensa que os outros são obrigados a vir te ver? Não são obrigados. Eles devem fazer, mas não são obrigados. Pode ser também que naquele momento que você tinha problema, ele também tinha problema, não conseguia vir. E você quer que o teu problema seja colocado num quadro em ponto grande, para que toda a igreja saiba que você tem problema. Mas você não tem tempo de ver que também os outros sofrem. E tem também problema dele, que precisa de assistência. Talvez, não querendo se queixar, nem pedir, disse, não, hoje não vou sair, vou dobrar só o joelho e clamar a Deus. Enquanto você está lhe criticar, ele estava de joelho, orando para a sua dificuldade e talvez orando também para teus problemas. Amém. Eu queria ler uma coisa pequena também aqui, no 1 Pedro 5, versículo 8 a 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém. Resista ao diabo de que maneira? Permanecendo firme na fé. Não pode resistir ao diabo dizendo, não, estou cansado também. Desde que estava, quando não conhecia Deus, a minha vida estava... Olha, há muita gente que já chega nesse ponto ali. Eu precisava vos dizer o seguinte, quando você vem na igreja, alguém está lutando, eu também tenho que ser pregador, tenho que ser pastor dessa igreja. Não é de Deus, não. Amém? De Deus, diante dos problemas, das lutas, das dores. Ele até procura quem pode vir lhe emprestar o cargo para fazer enquanto ele descansa. Amém? Porque você olha os pregadores que estão no vosso meio. Não pensa que eles não têm... Eles têm os membros completos, têm as duas pernas, têm as duas mãos, 2 braços. Eles podem trabalhar também para comprar aquilo que ele precisa para a vida dele. Como você também trabalha e faz plano para a tua vida. E você já se perguntou, ele faz plano como? E como que ele vai atingir os planos dele? Se não trabalha e porque não tem possibilidade de trabalhar, porque ele tem que estar ali a cuidar das vossas almas. E como que pode pensar que você é o único que sofre, irmã? Amém? Amém. Como na vontade de Deus também, o sofrimento é permitido. A Bíblia diz, resiste ao diabo. Ele é que, no meio das provações, busca motivo para destruir a fé. Amém. Mas a Bíblia diz, resista ao diabo, permanecendo firme na fé, sabendo que os vossos irmãos têm em todo o mundo, os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Você pode até dizer, nós até se fôssemos assim cristãos tipo da França, seria bom. Então, você só está pensando talvez no leite que se toma na França. Amém? E está pensando que os cristãos na França não sofrem. Cristão em qualquer parte do mundo sofre se ele é cristão verdadeiro. Aleluia. Amém. Você imagina como que um cristão se sente na França nesse momento em que o presidente, que talvez ele foi também votar, autorizou que os homossexuais podem casar. Como que um cristão vai se sentir? Alegre. Talvez está chorando de culpabilidade. Se soubesse que não ia votar esse indivíduo. Eu ontem estava analisando isso. Mas quem é François Hollande? É um indivíduo qualquer. Nasceu de uma mãe e de uma mulher. Lidera o mandato, chegou lá, destrui completamente a lei de Deus. Eles pensam que são maior na terra. Vamos nos encontrar do outro lado. Para você ver o verdadeiro tamanho deles. Amém? Ele tem fama aqui, não tem fama do outro lado não. Do outro lado é castigo. Amém? Alegra-te porque muitos dos prisioneiros de hoje poderão ser livres amanhã. E muitos dos que são livres hoje serão presos amanhã. Amém? Você vê num país quando os governos mudam, os que estão em cima caem, os que estão embaixo sobem. Jesus disse o seguinte: vocês hoje estão sofrendo e chorando, se lamentando.
mas eu voltarei a vos ver. O mundo hoje se alegra, voltarei a vos ver, e naquele dia o mundo vai se lamentar e vocês vão se alegrar. Ninguém jamais conseguirá vos tirar a vossa alegria. O mundo não nos tira a alegria hoje por meio das provações, por um tempo, mas quando Jesus vir, jamais ninguém poderá nos tirar a alegria de ser servo e filho de Deus. Mas o mundo hoje se alegra tanto. Eu digo, quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo é que um governo pode permanecer no lugar? Quanto tempo é que um rei, um ministro, um príncipe pode permanecer no trono? Você vai me dizer 50 anos. Não é muito tempo? É pouco tempo. Amém? Porque daqui a 50 anos haverá pessoa na terra que não vai se lembrar mais dele. Onde estão os Mobutu, os Gaddafi? Onde estão os bebês do Haiti? Talvez você não conheça o nome estranho. Onde estão os Ortega de Panamá? Nunca ouviste falar, mas era um homem temido. Onde está o Hugo Chávez? Hoje, daqui a nada ninguém vai se lembrar dele. É como diziam os irmãos quando chegamos no Kibash. Estava aqueles mamãs ali. Se lhe perguntar Gaddafi, não lhe conhece. Se lhe falar de Hugo Chávez, nunca ouviu falar dele. Então onde está a fama desses indivíduos? A verdadeira fama é aquele que vem de Deus. Pode encontrar um camponês ali e pergunta, conhece João Batista? Ele pode se lembrar de João Batista. Amém? Mas não vai se lembrar do que de Charles de Gaulle, Ronald Reagan, presidente da América. Não nos conhece. Não nos conhece. Lhe pergunta de David e Golias. Ele vai se lembrar, David matou Golias. É por isso que eu vos digo sempre, os que fazem a vontade de Deus não só permanecem para sempre, mas são os homens mais famosos da terra. Não tem ninguém que tem maior fama do que aquele que serve Deus. Me procura um. Não tem. Mas João Batista morreu como? Sem cabeça. Cristão diante das provações. Não recua não. Resiste com uma fé firme. João Batista resistiu ao rei, mostrou ao rei, olha, você está a viver isso aqui, é viver contra a vontade de Deus. O rei não queria ouvir isso, porque pensava que é normal ter a irmã da mulher dele e viver assim. Mas ele lhe falou, ele teve a coragem de defender a verdade, e por causa da verdade morreu. Mas Deus fez com que o nome de João Batista não seja esquecido. Amém? Porque em qualquer país onde eu já fui, já encontrei o João Batista. Em qualquer bairro, província onde eu vou, encontro o João Batista. Eu sei que é melhor fazer a vontade de Deus. Amém? É por isso a Bíblia está a dizer, sofre por um pouco de tempo, se tal é a vontade de Deus, mas fazendo o bem. Amém. Amém. Não sofre como alguém que faz mal, como um bandido. Não sofre como um ladrão. Não sofre como alguém que se mete nos assuntos alheios que não lhe diz respeito. Não. Eu estou aqui no 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. A Bíblia reforça essa pregação dizendo, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém. Você entendeu a minha pregação? Você pode servir Deus com um coração muito sincero, mas mesmo assim os problemas caem em cima de ti. Aleluia. Agora esses problemas não caem em cima de ti porque Deus te abandonou, não. A Bíblia lembra que a Bíblia diz, somos maltratados, perseguidos, atribulados, mas jamais aniquilados, vencidos. Amém. Em todas essas coisas aqui, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Significa depois da provação vem a vitória. Amém? E a vitória produz em nós a paciência. Eu sei que as tribulações na minha vida não acabaram. Amém? Eles podem vir amanhã. Mas o que eu vou fazer? Vou me atrapalhar do que está acontecendo? Não. Vou ficar tranquilo, recomendando constantemente a minha vida. Aliás, a Bíblia está dizendo, imitar a fé dos vossos pastores, atentando pela sua maneira de viver. Quantas vezes no vosso meio aqui já passamos por calúnia, pela rejeição,
enfrentamos ódio, enfrentamos inveja das pessoas. Vocês viram assistir. No momento de fraqueza, alguns até comentaram que Deus lhes perdoa porque nós lhes perdoamos. Mas nunca nos vimos a ir atrás dessas pessoas aqui, a lutar. Até já vi pessoas me aconselhar, não, pastor, é melhor também você ir lá explicar porque ele está aí em todo o sítio. Mas isso não é meu trabalho, não. Cada um que faz o trabalho que ele acha que ele tem que fazer. Um só serve de Deus, outro só serve do diabo. Amém? Amém. Se ele tem que ir em todo o sítio e caluniar, eu não posso também mudar a visão do Evangelho, mudar a visão missionária que Deus me deu, para andar atrás dele e começar, não, ele não falou assim, não sei o que. Você está pensando que está a corrigir? Aquela pessoa que escutou aqui também vai sair. Aliás, quando saíste, ele também entrou, falou mais assim, até acrescenta mais um pouquinho do que você não falou. Amém? E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão escutar, vão esquecer tudo que você falou, vão guardar aquele pouquinho que acrescentar que você não falou. E o mal vai se alastrando. Amém? Quando você está metido no meio de fofoqueiro, sai simplesmente e cala a tua boca. Não comenta com eles, não. Lhes deixa falar. Lembra-te que há um Deus justo, que dê a ordem, nos seus mandamentos disse, não dará falso testemunho. Porque Deus é contra os que fazem isso. Deus disse, a mim pertence a ira e a vingança. Vamos deixar Deus fazer a parte dele. Mas se está na vontade de Deus, aceita sofrer as provações, porque essas provações não vieram para te destruir, não, mas para te fazer crescer na fé. Amém? Essas provações vieram para preparar a tua alma, para te fazer participar no sofrimento de Cristo que também sofreu. Amém? Ele sofreu sem fazendo mal, mas nós queremos nos lembrar quantas vezes já fizemos também o mal. E eu, quando o mal vem contra mim, digo, paciência. Quando a pessoa fala mal, não, aqueles pastores, não sei o que, a pessoa quer ir contra, não sei o que, eu disse, não, deixa. Eu me lembro também que quando eu não conhecia a palavra de Deus, já falei mal dos pregadores. Amém? Então hoje, se alguém falar mal de um pastor, eu não vou ficar mal com ele, né? Mal não, porque Jesus disse o seguinte: alguém pode até falar mal do Filho do Homem, lhe será perdoado. Se até os que falam mal de Jesus são perdoados, como que você não quer que Deus te perdoe aquele que te faz mal? E sabe o que acontece? As nossas orações também, quer dizer, fica pintado de ódio. Amém? Alguém fica de joelho e começa a dizer: Deus, entrega o fulano nas tuas mãos. Deus fecha as portas dele, lhe destrói. Deus, lhe destrói. Agora, você está orando, Deus lhe destrói. Se ele também no outro lado também ficou com rancor de ti, ficou também de joelho, Deus, onde ele está, lhe destrói. Fecha tudo, Deus. Nem permite que até Jimboa que ele come, que ele veja isso, Deus. Não. Deus dá a chuva até aos maus. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome e te pedir comida, lhe dá. Se tiver sede te pedir água, lhe dá. Você está amontoando a brasa quente em cima da cabeça dele. Ele é que sabe se vai deitar as brasas ou vai carregar o fogo na cabeça. Mas você fez a tua parte, significa fazendo o bem, você lhe coloca ele mesmo no fogo. De novo. Porque você está a acrescentar brasa quente na cabeça dele. Só falta você dizer: não quer que me faça o bem, não, porque eu não te gosto. Fala a verdade, então, que não me gosto. E pede perdão. Aleluia. Você já imaginou que alguém que você faz o mal e anda te amar? É grave, irmão. Lhe procura rápido, pede perdão. Você já imaginou que alguém que você faz sofrer, castiga, dobra o joelho e na sua oração diz: Deus, lhe ajuda, lhe perdoa porque ele não sabe, mesmo Deus sabendo que você sabe? Esse é o trabalho dos intercessores. Amém? Ele vai suplicando. Jesus nos dá a parábola daquele árvore que não produzia fruto, que o Senhor veio e disse: corta essa árvore. Mas o Senhor disse: não, Senhor, deixa esse ano, vou limpar mais, cortar, podar bem e meter alguns trumes, talvez próximo ano vai dar. A árvore foi deixada de pé
não pela vontade do Senhor da lavra, não, mas por causa da oração, da intercessão do servo. É assim também. Muitos ainda estão de pé aqui, talvez porque alguém orou para ele. E se esse alguém você lhe odeia, você fala mal dele. É por isso Deus, quando escutou um dia Miriam com Arão falar mal de Moisés, Deus ficou arrependido. Não, chama esses indivíduos aqui. Moisés teve que voltar de novo de joelho. Deus lhe perdoou, disse, não, que fica ainda naquele castigo. Não é fácil levar o peso, os fardos dos outros, não. Você não o faz. Mas respeita e ama aquele que faz isso. Amém? Amém. E não fala só daquele que diz, eu oro para ti. Porque existe também aqueles que oram para ti, que nunca te falaram que oram para ti. Aleluia. Amém. Mas você até pode dizer, olha, a irmã São tem problema, vai me livrar. Vai lá você. Quando tinha problema, não livia aqui, não sei o que. Toda hora, não sei o que. Eu quando sofro, aguento sozinho. Ele também que aguenta. Amém? Amém. Pode ser que ele orou para ti naquele momento ali. E você sair daquele problema por causa da oração dele. Porque ele escutou. Nem dinheiro de táxi para deslocar para a tua casa não tinha. Diz Deus, o que não consegue, você faz para ele. Pode ser que jejuou. O que vai acontecer sobre ti? Brasa quente em cima da cabeça. Sofre, irmão. Se está ali a vontade de Deus. Mas não murmura contra Deus. Não murmura contra o próximo. Amém? Lembra-te que existem muitos tipos de provações. E cada um tem a sua parte da alegria. Amém? Amém. Tem a sua parte de dor. Por que quando estás alegre não nos procura nós todos? Vou dar um exemplo. Chegaste na praça, vendeste muito. O teu negócio onde trabalha ali, as coisas correram bem. Talvez até testemunhar, não vai testemunhar não, porque se testemunhar aqui, só vai dar conta que esse dia aqui está quente, vai vir me pedir. Guardas, é a alegria. Normalmente devia também dividir conosco a tua alegria. Não falou. Só conta os problemas. Isso é ser injusto diante de Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do amor que você manifesta para seu nome e do serviço que você faz para os santos. Aleluia. Quer dizer, para ti, quando Deus trabalha, você cala a boca. Quando sofre, abra, grita para todo mundo ouvir. É tipo criança que está a lutar, ele que começou a luta, está a tirar pedra, não sei o que, só lhe tocar, grita. É que mamãe está lá perto para saber que lhe bater para ver que essa é injustiça da natureza humana. Amém? É preciso haver alguém de bom que diz, não, ele que começou. Eu estou lhes acompanhando desde o princípio. Está a lhe evitar até há muito tempo. Ele que começou. E ninguém lhe bateu, está a gritar à toa. Amém? E sabe quem é esse testemunho fiel? Que vê tudo em todo momento é Deus. Ele sabe, não, esse problema aqui, quem começou mesmo é ele. Se você está nessa aflição, é por causa daquilo que você... E há problema que acontece porque nós mesmos aqui que começamos. Talvez esquecemos que nós aqui começamos. Colhemos as consequências. Recomendamos ao fiel Criador que nos livra do mal. Amém? Nos livra do mal. Mas nunca podemos levantar o dedo contra Deus e lhe acusar como sendo responsável do mal que vem na nossa vida. Não. Deus nunca fez isso. Amém? Amém. Mas provações Ele permite. Ele permitiu para Job, Ele permitirá para todos. Amém? Amém. Alguém me perguntou uma vez, mas pastor, me fala ainda, será que um servo de Deus, foi quando eu fiz a última viagem para a RDC, será que um servo de Deus mesmo pode ser envenenado e morrer? Ele disse, pode. Ele disse, eu não posso acreditar nisso. Porque a Bíblia diz que aos que querem meu nome, mesmo se beber algo mortífero, não lhe fará dano. Eu disse, não, depende. Depende. Depende da vontade de Deus. Se a sua hora ainda não chegou, pode lhe dar 1 litro de veneno, ele vai ficar de pé. Mesmo sem medicação adequada, as pessoas se perguntam, mas como que aconteceu? Mas se a hora dele chegou, ele vai ir. Amém. Amém. João Batista não morreu porque Herodes era mais forte do que ele, não. Porque era a vontade de Deus que João Batista descansasse, ele já tinha acabado o trabalho dele.
ela te diz que Jesus cresce, que eu diminuo. Diminui, acabou, o trabalho dela acabou. Em vez de ficar na vida ali a se misturar em negócio inútil, Deus dê descanso ao servo dele. Pouco importa a maneira que ele morre. Isso não significa nada. Amém? Amém? Porque a Bíblia nos disse no dia do julgamento: os que estão na água, na terra, todos, a terra, a água, o mar, vai devolver os mortos. Pertence a Deus. Deus é que criou. Deus vai cobrar tudo. Você, se chegar no 14 e perguntar quantas pessoas foram enterradas lá, você não sabe. Nem os que cavam lá, cava depois da apodrecer, tira aquilo, mete de novo outro, cava depois da apodrecer, tira aquilo, queima, mete outro. Mas Deus conhece o número de pessoas que entraram lá. E as caras dele, os nomes que eles receberam debaixo do sol, ele conhece. E um dia ele vai cobrar tudo isso. Diante das provações, recomendamos-nos a Deus, mas praticamos o bem. Não estranhe, não te surpreenda. Por quê? Porque é normal. Amém. O crente pode morrer no acidente de circulação. O pagão se safar. No mesmo carro, o pagão sai com vida, o crente fica. Se está na vontade de Deus, não vai dizer: mas Deus como que permitiu mesmo o servo que foi lhe pregar ali? Ficou. O pagão saiu e foi beber. Não, ele tem prazer da vida. Ele pode sair e continuar a fazer o mal, e Deus vai lhe cobrar e lhe pagar também o mal dele. Amém. Amém. É por isso que eu sei que quando saio daqui, chego no destino, porque fui pregar na província tal, com aquela velocidade maluca que ando com ele, quando chego, agradeço a Deus porque me fez chegar. Amém. Amém. Não porque eu mereço chegar lá, não. Como se fosse o único que posso pregar a verdade. E quando eu não estiver, Deus vai suscitar outra pessoa para pregar a verdade. Mas o que eu quero é trabalhar de maneira a acordar um dia como Daniel e receber também a minha parte. Não trabalhar em vão. O crente pode ficar doente. Apanhou cólera como eu não sei o que. Apanhou. O justo é muitas vezes tentado, mas Deus o livra sempre. É o que diz as Escrituras. Não começa a falar: mas como que um quer ser? Como que eu sei? É isso ali. Zacarias foi serotado, não apanhar a roubar, não. Lhe seguiram no templo. Ela correr no altar, lhe pegaram lá no meio, lhe cortaram como madeira. Amém. Amém. Se era a vontade de Deus, Deus sabe por quê. Mas sabe o que é o problema? No fim de tudo, Zacarias recebe a recompensa, que é a vida eterna. E já que o fim justifica o meio, o que é importante é o fim, não é o que está no meio, não. Aleluia. Amém. Ali está o problema. A paciência nas aflições. Mas o apóstolo Paulo está a dizer: alegrai-vos. E repito: sejais sempre alegres. Deixa de vir na igreja com aquele cara machucado assim, parece os problemas não quer. Que minha vida não sei mais o que. Não sabe. Tem que saber. Eu sei o que eu sou. Me pergunta quem sou. Sou servo de Deus. Amém. Amém. Pouco importa se estou doente. Sou servo de Deus mesmo doente. Amém. Amém. Sou servo de Deus quando tem ou quando não tem. É como alguém estava a ler alguém no Facebook a dizer o seguinte: eu não reconheço a pobreza porque eu não sou pobre. Mas o que acontece é que às vezes não tem dinheiro, não tem possibilidade, mas não quer dizer que eu sou pobre, não. Aleluia. Sim. Pode vir um problema hoje, você diz: não, porque Deus me ajuda mesmo a conseguir mil. Talvez Deus sabe que aquele negócio não vai dar certo, te nega aquele 1000. Você chora muito, depois assusta que todos que foram naquele negócio ali foram burlados. Amém? Aí se lembra: Deus me perdoa porque murmurei. É melhor não murmurar mais. Deixa. Amém? Lembra-te que Ele é bom e Ele sabe tudo. E Ele fará tudo. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas não são fábula, não. São verdade bíblica. E vou acabar a contar uma história também
que alguém me conta. O senhor acordou à tarde, devia ir no serviço, olhou aí, tarde, pum, chegou no serviço. Quer dizer, o iogurte que ele pediu no almoço, não aquele que lhe der. Quer dizer, tudo que ele fez durante o dia não deu certo. Voltou em casa muito triste. Quando acordou de manhã, o primeiro carro para pegar, era um problema. Abre capô, chegou tarde no serviço, chegou, Deus, não sei. Acordo, ouro, dou os dízimos, as ofertas, eu nunca falhei. Eu estou aí, um dia importante como esse acordo, tento fazer aquilo, o tal carro que eu tento também, não sei o que. Amém? No caminho por onde ele passava, houve um grave acidente. Se passasse naquela mesma hora ali, ele também não ia se safar. Amém? Amém. Então, quando ele começou a ver como que Deus lhe poupou todo aquele dia ali, quando ele foi vendo aquele iogurte dele ali que era, não sei que se estava expirado e dava doenças, dor de barriga, depois ele se lembrou que afinal Deus não permitia aquilo ali, era só para me poupar. É assim, a Deus, a coisa que na tua vida você pede não recebe, porque Deus sabe que isso ali não é bom para ti. Só isso. Só. Ele sabe que não é bom. Ou então sabe que não é o momento. Pode cair numa armadilha grande. Eu conheci um senhor aqui, é um senhor também bem conhecido aqui em Luanda, em Angola todo. Uma vez ele vi com um Toyota Carina 2 dele, bem antigo. Outro dia ele vi com aquele Jeep Sangyong Musso novo em folha. Quando saiu, eu disse, esse senhor já tem ganhado, lhe ofereceu um carro novo, pelo trabalho que ele fez no país, serviço que ele prestou no país. Depois de 2 semanas, porque morreu no acidente no caminho de quando eu estava aí no Sul. Naquele Jeep ficou machucado. Eu te disse, tá vendo? Se fosse aquele turismo dele ali que saía fumo, não ia se meter nisso até no caminho do Sul, ia subir outro carro talvez. Mas como era um Jeep novo, ele deu tudo, confiava no carro. A oferta virou o túmulo para ele. É assim. Nem tudo que você pensa que é bom é bom. Só Deus sabe o que é bom para nós. Amém. Aleluia. Amém. Mas não recua diante das provações, não. Seja alegre. Mesmo quando acha que te falta alguma coisa, que você pensa que deve ter, mas Deus não quer que você tenha. E Ele faz cada coisa maravilhosa a seu próprio tempo. Amém. Se o tempo não chegou, espere. Amém. Amém. Não fala, Luiz vai casar já, e o mais velho assim. Não, vou lhe provar, vou casar também. Vou casar. Amém. Pode ir acordar uma leoa que estava à procura de presa para matar. Amém. Começa a dizer, Deus, deixaste Luiz ficar bom, agora eu não sei o que. Quem te mandou? Ninguém. Eu me lembro uma vez, aquele que foi meu pastor naquele tempo, me fez vir da cara em tudo. Quando comecei o ministério, ele foi em todo sítio, falou, caluniou, fez tudo para me desacreditar. Até os membros que vinham na congregação escutar a palavra de Deus, quando eu comecei a obra de Deus, ele lhes conhecia só na rua, mas fez questão de eles visitar em casa, naquela ali, ele ainda não tem, quer dizer, conhecimento para ser pastor, não, eu devia ainda lhe ensinar, ele fugir, imaturo, não sei o que, você tem que vir a eu que sou mestre, não sei o que coisa. Quando escutou que eu vou casar, não, ele não vai casar diante de mim, não, vou lhe provar. Ele fez de tudo. Fez uma grande festa. Convidou muita gente. Você sabe, eu tive um problema, quer dizer, ninguém quer receber o alamamento, não sei que coisa assim. E o tal casamento não chegou de sair. Nem na conservatória se fui. Nem na igreja se fui, ficou assim. Vivi maritalmente. Ela ali, sim, ele não pode me passar. Não pode me passar. Talvez ele utilizou alguns truques. Eu disse, para me enfeitiçar. Não importa. Passaram os anos. Olha, ele
acabar de se separar com a mulher. Não nascer. Amém? Então, lutar, fazer tudo. Ele até arranjou problema com a mulher. Não, porque você não nasce. A mulher foi fazer todos os controles, não sei o quê. Disse, a mulher não tem problema, vem com o marido. O marido fez os controles, não, porque o marido não pode nascer. A mulher disse, agora é que eu vou ficar aqui. Todo o sofrimento que eu já vi aqui, tudo a culpa é a minha, não vou. Cada um no caso dele. Tá onde o filho da união? Nhé. Os meus já têm quase a minha altura. Ele estava precipitado para ir aonde? Aleluia. Isso ali não é. Olha, nós devemos chegar. Jesus, no Getsemane, não estava numa festa, não. Ele estava diante do sofrimento. Você até se souber que o sofrimento está te esperando nesse caminho aqui do Imapele, você vai sair nesse lado. Vai se lembrar que existe um beco nesse lado aqui para fugir. Mas Jesus viu a dor que estava à espera dele no caminho. Pai, afasta isso de mim. Pedi primeiro, segunda, terceira vez. Disse, não. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a vontade de Deus. Ele continua a marcha e a dor lhe encontrou. Mergulhou naquela dor ali. Ele viu, mas ele sabia que era a vontade de Deus. Porque daquelas provações, e eu digo sempre, lembra-te que antes de um dia receber a coroa da glória, primeiro receber uma coroa de espinhos. Amém? Amém. Espinho representa toda a dor que ele podia ter sentido. E aquela coroa ali, toda a alegria para a eternidade. É a mesma coisa contigo. Sofre hoje e nas provações não recua. Nas provações não murmura contra Deus. Nas provações não culpa Deus. Amém? Amém. Eu vos contei o que ele me contou um dia de manhã, quando eu estava a escrever a pregação o plano eterno de Deus. Ele disse o seguinte: Deus já quer escrever a história de cada vida, de todo o homem. Antes de nós nascermos, Ele escreveu a história. Agora Deus é tipo um professor que está diante de nós a nos ditar a nossa vida. Escreva aquilo. Se você escreve mal, não é Deus que ditou mal, não. Você que o escutou mal, escreveu mal. É por isso, muitas vezes reprovamos. Vamos assim, o professor está corrigindo, aqui está mal, aqui está mal, aqui está mal. É ali onde vem as aflições. Muitas vezes apagamos, somos obrigados de apagar, de fazer borros e de voltar a escrever de novo bem, quando Deus nos corrige. Isso é nós. Mas Deus não tem imperfeições, não. Deus é perfeito. Deus não comete erro, não. Nós aqui cometemos erro. Mas os erros, devemos sofrer as consequências. E quando sofremos as consequências dos nossos erros, não culpamos Deus, não. Que escreveu a história, escreveu bem. Devemos pedir ajuda a Ele. Amém? Amém. Para sair do erro e escrever bem. É por isso, não tenho medo de corrigir os erros que eu cometo na vida, não. O que não posso fazer é continuar a fazer os mesmos erros. Não. Aceito e corrijo. Estava mal, vou recomeçar. Estava mal, vou recomeçar. Mas dizer, já sou assim, deixa só ficar assim. Aquilo é dar vitória ao diabo. Resista ao diabo, ele fugirá longe de vocês. Mas, para não culpar nem Deus nem os outros, lembra-te que o que você está a sofrer, em todo mundo, os cristãos sofrem. Nós aqui temos liberdade de vir orar com a nossa Bíblia. O Estado pode vir ali, mexer um bocado. Não quero ver aqui. Depois de um certo tempo esquece. Há países como Nigéria hoje, que se tornou um lugar perigoso para o cristão. Significa você está ali a orar, a fazer culto. Alguém está dizendo, eles estão lá os bandidos, né? Tá bem, pronto. Vem com uma bomba dele. Vos mete aqui ao lado do carro do bicho aqui. Você acha, bum! Os que estão nesse lado não vão morrer. Morre. Onde está Deus? Aleluia. Amém. Mas dia seguinte, volta de novo a orar. Você vai ter desculpa diante de Deus. Se eles enfrentam a morte por causa da fé, você que tem liberdade de orar, não estás aí a orar porque teu negócio não andou bem. Eles são aprovados pela morte. Você está aprovado por quê? Por alguns bens materiais que faltam. Ou porque a irmã no dia do HP não te dê gasosa. Aquele irmão Pedro Cachelo se acha muito. Aquele
ele vient de mettre là para controlar a gasolina. Fui lá, não aceitou. Eu, aquele irmão mesmo que. Não sou de cumprimentar assim, mas. Isso quando Jesus vir. Me negou. Irmã Pelé. Estava passando com funge ali. A irmã fulana. Deixa. Eu até queria sair bem chateado, fui embora. Tá pensando que na minha casa não tem funge? Nós todos em casa temos de funge. Viemos aqui na comunhão fraternal. Se faltar a minha alegria de saber que os outros comeram, mesmo se eu não comi, estou vendo os outros alegres e passo por a mesma alegria. Mas não te permite um naquele pequenito como? Porque o mundo não acaba naquele dia ali. É uma expressão, é um dia que nós exprimimos o amor que sentimos uns para com os outros, mas é o dia que para ti tornou-se o dia de ódio para com os outros. Por causa de uma gasosa. Amém? Amém. Também a maldade começou assim na terra. O que Abel fez a Caim? Nada. Abel era Deus. Não era Deus. Abel só levantou o sacrifício dele. Deus aceitou. Caim que começou primeiro, Deus negou. E o problema era entre Caim e Deus ou entre Caim e Abel. Mas Caim ficou mal com Abel. Esse gajo aqui, quer dizer, ele quer se achar que ele é melhor do que eu, saborar mais do que eu. A Bíblia diz, de mesmo que aquele que era nascido segundo a carne perseguia aquele que era nascido segundo a promessa, assim as coisas continuam hoje. Um filho da promessa não pode perseguir o outro, não. É sempre o contrário que acontece. Deus disse a Caim, por que estás a odiar teu irmão? Olha o que ele fez, faz também e poderá levantar a cabeça. Deus só quer que você faça o bem para ele aceitar. Agora sabe qual é o teu problema? Quando a pregação sai, em vez de escutar a pregação, se converter, pedir perdão a Deus, agora estou a entender como que o pastor pregou essa coisa aqui que aconteceu na minha casa. Ele nunca veio lá. Irmã Sila me falou. Você se lembra, irmã Sila veio aquele dia em casa, sentamos com ele até lhe deu um funge, queimei minhas mãos. Afinal ele tirou os problemas que foi contar. Ele não se lembra que o Espírito Santo nos conhece. A Bíblia diz, diante de Deus nenhuma criatura é encoberta. E quando saímos daqui com uma pregação, aquela pregação vem de dar paz no lar, vai de novo dividir os lar. Cada um olhando, você que foi queixar, você que foi queixar. Até hoje as pessoas se começam a admirar como que o pastor não gosta mais de vir nas casas das pessoas. É justamente por causa disso. Porque o Espírito Santo em nós não tem segredo. Quando aquele dia decide de despejar, tudo despeja. Agora você não acredita que o Espírito Santo opera em nós? Pensa que somos pregadores fofoqueiros, que vamos escutar as conversas, que vamos na tua casa para vir pregar. Eu não posso pregar uma coisa que eu vi, não. Se vê uma coisa errada em ti, te chamo, te repreendo. Eu não tenho medo de ti. Você não é meu pastor, eu sou teu pastor. Quem vê sobre a tua alma sou eu. E a Bíblia diz que ainda que podemos nos gloriar dessa grande autoridade que Deus nos deu. Amém? Não somos nós que nos demos essa autoridade, não. Deus nos deu essa grande autoridade para a vossa edificação, não para vos destruir. Amém? Agora se eu te repreendo, você diz, pastor não tem direito de me repreender. Será que ele não faz? Ele nunca cometeu. Você está a invalidar a palavra de Deus contra ti. Porque eu estou a fazer minha parte. Amém? Amém. Mas pode tomar decisão. Que espere. Vamos ver mais quem vai. Se um dia vou lhe comprar mais a Coca-Cola que ele gosta muito. Aleluia. Alguém também saiu aqui e disse, nós queríamos primeiro acabar de construir nossa casa, depois íamos acabar de construir o templo. Bom, como eles brincavam, vamos ver como que aquela igreja vai acabar. A igreja acabou. Até estamos a acrescentar mas a casa dele não acabou. Até hoje. Aleluia. Amém. Não se zomba de Deus, não. Se dizer, não vou dar mais de gasosa no pregador, aquela Coca-Cola que o pregador gosta porque ele me falou mal. Você vai admirar, está sempre a beber gasosa. Você ali está se enchendo. Como que ele conseguiu gasosa?
pode dobrar o joelho. Deus, não lhe dá mais aquele gasoso, não lhe dá mais aquele gasoso. Você lhe vê, está sempre a beber gasoso. Agora eu vou lhe combater, está dormir à noite, lhe piso. Você lhe olha assim, está sempre saudável. Bochecha está saindo mais. Quer dizer, olha essas pessoas aqui, mas já não estou a entender mais. É isso ali. No fim, o que vai acontecer? Você que vai fugir. Porque por tanto orar, combater o indivíduo, parece, quer dizer, você que está a abrir mais as portas. Porque você pede que Deus feche, ele abre. Onde você pede Deus para não lhe mandar, ele vai. Amém. Sofre com paciência as provações. Porque é por meio das provações que a tua fé é mesmo verificado, é linguagem terra a terra, para verificar se a tua fé é mesmo verdadeira. É necessário que haja provações. Deus sabe que estás a passar fase difícil e Ele quer que você passe nisso. Ele quer que você passe nisso. E existe também um momento em que nós podemos resolver o teu problema. Sim, talvez pode acontecer que o que você falta ali, pastor pode resolver, mas Deus não quer que pastor venha resolver isso para ti. Amém? Ele quer que você passe mesmo por aquilo, para aprender que maldito seja o homem que confia no homem e bem-aventurado aquele que confia em Deus. Agora você, quando tem problema, não começa a olhar, mas também esse meu problema aqui, a igreja de agora, eu não estou indo nessa igreja porque eu descobri que nessa igreja não tem amor. Você descobriu? Você devia primeiro descobrir teu coração. Que o teu coração tem ganância, cobiça, gosta das coisas dos outros. É por isso dizer que não tem amor. Como que sabia que fulano tem coisa que você precisa e não te deu? Então, quando você tem problema, quer dizer, quer todo mundo para. Irmã, se ela querer comprar panela para a mulher dele, disse, não, essas panelas vou levar para a irmã. Irmã dele querer comprar roupa para os filhos dele, não, esse dinheiro da roupa eu vou levar no céu. Assim que vai dizer que essa igreja tem amor. Mas ele está ajudando a ser mais cobiçoso e preguiçoso, porque nunca mais vai trabalhar, nunca mais vai lutar. Vai ficar ali, quer dizer, na igreja, quer dizer, deixa dobrar o joelho aqui. Todo dia estás aí lá a orar. Deus, ajuda Didi, ajuda não sei o quê. Deixa levantar a voz assim para quando eles ouvirem, vão vir mais. Eu já ouvi um pastor com a mulher dele, Deus ajuda o governador está sofrendo muito, está sendo rodeado por muita gente, Deus, mas vê o peso que ele carrega dentro dessa província. Sabe por que ele estava orando assim? Porque o sobrinho do governador estava no culto. O sobrinho do governador também ouvi, foi falar no tio, naquela igreja ali, aquele pastor com a mulher dele, até a mulher estava a lagrimar. Aquele dia mesmo, uma lágrima da mamãe pastor sair até aqui. Ajuda o governador. O governador disse no sobrinho, então, fala naquele pastor, quer me encontrar com ele. O pastor foi. Quando voltou, sabe qual foi a primeira pregação dele? Até o governador recebe de Deus, hoje é que não subimos bem. Você agora que sabe bem? Aleluia. A opressão, diz a Bíblia, o presente corrompe os corações. E a opressão torna tolo até o sábio. É por isso que quando tens opressão, não começa a contar a história, não procura a pessoa não. Dobra o joelho, conta a Deus. Procura o sacerdote e limita até ali. Não pensa que convocar a reunião da família, a família vai resolver. Vai resolver o quê? Olha ainda as caras de todos esses que estão naquelas reuniões ali. Cada um tem o problema dele. Amém? E até vocês trazem também outros demônios ali, porque há problema que surge. Ele quando tomar, disse, é bem feito. A casa já estava se achando muito, vou lhe apertar mesmo aqui. Por quê? Porque você que vendeu o plano. Amém? Você abriu o segredo da tua casa na sua de fora. E quando o gatuno já tem a planta da casa, ele pode romper qualquer, ele sabe quais são os pontos mais fracos para ele entrar. É como nossos problemas. Quando há problema entre nós, você procura aquele que é espiritual, mas que você reconhece que ele está um bocado em cima
cima em relação a você na espiritualidade. Amém? Não procura aquele que já deixou de ir na igreja, não. É que você procura, esse dia ali não estou a ver bem. O dia que o discípulo, a multidão comeu o pão, ficava feliz, um grande profeta. Então, dia seguinte saíram muito cedo fora. Chegar Jesus disse: vocês não vieram por causa da boa nova, não. Vieram porque comer pão ficar repleto. Mas eu vos digo, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. A minha carne é uma verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Afinal é isso. Voltar isso, essa palavra de Deus, quem vai suportar isso? E quando está a voltar, em vez de parar a perguntar aos Pedro, mas vocês, será que você está entendendo o que ele está dizendo? Pedro, que é espiritual, poderia dizer não. Ele está falando do pão espiritual assim. Não, ele voltar. Como é? Aquela maligna, sabe as coisas que nos pregou hoje? Para comer carne. Nós já vos dizíamos que ele tem demônio, mas você não acreditava. Quer dizer, os que já caíram, é que deram mais reforçar o conselho para te afundar mais. Você pensa que ele vai dizer, não, eu já caí, mas você tem a paciência, segue. Mas você ainda é criança, eu já sabia já tudo o que estás a falar aqui. Eu já sabia, já tinha minhas conclusões. Mas como você faltava um pouco de saber, ele disse, não, Deus, ela te pode dizer, eu orei para ele, Deus, lhe ajuda, ele abre os olhos para ver. Mas quem vos abrir os olhos não é Deus, não é o diabo. Amém? Você diz, é verdade mesmo. É como a Eva disse, não, sim, senhor, a fruta é boa. E você também abana, é verdade. Verdade de Deus ou dos homens? Porque o diabo também é algo que ele nos apresenta como verdade. Mas não é. Fim da minha pregação aqui. Os teus problemas não são maiores do que o problema dos outros, não. Você que pensa assim. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Até nós que falamos aqui, temos problema, temos dificuldade. Amém? Amém? E vou te dizer muito mais. Satanás, quando ele quer atacar, até os nossos lares também, ataca. Você não pensa que os lares do servo de Deus, ali onde todos os dias se canta, vinda meninos, se mete mão, vinda Jesus. Não! A momento que as coisas mexem. Aleluia! Amém. Que tal me olhar assim? Mas não se precipite em falar, não. Busca ainda Deus. Fica calado se é necessário, busca a paz. Amém? E quando achar que as condições estão reunidas, senta os dois, examina as escrituras. Qual é a tua posição? Será que você não sair lá, não. Eu devia estar aqui me perguntando, não, volta aqui, volta. Todos voltam e as coisas voltam a normal. Amém? Não pensa que não tem problema. Tem problema, mas a palavra de Deus resolve. E quando não é a palavra de Deus é que? Socos. Quando não é soco, não, é família. Vamos procurar os tios, as tias para sentar. Reuniões de família. Marido que queixa as mulheres todos os dias na família dele. Mulher que queixa os maridos todos os dias na família dele. É por isso o centro de decisões, até as contas bancárias já saíram de casa. Eu vos falei isso aqui. Mulher, mulher, as coisas guardam na família dele. Espera. Ele estava falando, imagina, acerca de um irmão que eu conheço lá no Bengo. Sim, era mais velho da mulher. Mulher fez e desfez. Toda a vida que ele viveu com aquele homem ali, mulher fez e desfez. Não sei se meteu o marido na garrafa. Quer dizer, ele podia arranjar um homem ali, marido não fala, fica assim, não sei o que. Mas está vendo ou não está vendo? No fim, o marido ficou muito doente, mas a só pensar que marido daqui não escapa. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Ele ficou muito doente e morreu. Quem era mais jovem era ele. Sabe qual é o problema dele? Ele pensava que o marido morre, ele fica herdeira de tudo. Deus confundiu. Ela morreu. E o marido hoje tem saúde de ferro. Está vendo? Como que Deus confunde isso? Amém? Amém? Agora, vocês estão vivendo nessa farsa aqui. Cada um com o corpo dele, cada um com a tigela dele, cada um com quem não sei o quê. Em vez de se juntar na mesma batalha, na mesma luta, você se dividir. Quem vai primeiro? Vai chegar no ponto de um dia de se envenenar. Estou vendo, não está morrendo sério, pá.
as orações que eu estou fazendo não estão dando certo. Bom, deixa só meter um bocadito para ver como que vai ficar. Amém? Mete um bocadito, mete mais. A mulher até, nós vimos isso ensinado nos filmes, mas é realidade. Mulher até que pega até um pouco de feitiço, mete no marido. Porque quando ele fala, quando ele fala, não, calma. Calma, não fica mal, não fica mal. Ali mulher é que fica mal. Você não vai ouvir, né? Não, vamos no quarto. Quando sai da frente dos filhos, ele já está aí se deixando. Não, devagar, vou explicar. Amém? É capaz até de acusar aquele meu amigo que estava te falando mal. Aquele meu amigo que vem me contar, aquele irmão ali. Até sabe o quê? Quando nós estivemos ali na reunião, o irmão Fernando que estava te falando muito mal. Ele que estava comentando. Mas eu não falei nada. Ele queria me dar aquelas ideias dele, mas ninguém. Ali quando a irmã... Não começa a ouvir. Não, eu... Sai já. Então, quando a irmã vê de novo, a irmã Fernando. A irmã Fernando pode ver aqui. Aleluia, Jesus vira. Amém. Vamos. Se você presta atenção a tudo que eu fui dizendo ultimamente aqui, você já ouvirá muito sobre a glória que nos é reservada. E você se esquecerá das coisas básicas. E quando você se esquecer dessas coisas pequenas, não pode entrar no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará. Pode conhecer como o filósofo conhece. Amém? Mesmo os políticos conhecem as escrituras, mas não vivem. Você também quer ser como eles. Eu já vi um político que disse, até a Bíblia disse, honra o rei. Ele conhece a passagem bíblica. E você? Eu vi quando houve manifestação dos jovens aqui. Há um político que disse, até a Bíblia diz, filho honra pai e mãe. Ele sabe. Mas a parte da Bíblia que diz não roubará, ele não lê. Aquele não pode ler. Lê a Bíblia para os outros. Honra teu pai e tua mãe. Não roubará, não matará. É a mesma coisa com você. Quando prega para os outros, aleluia! Pastor fala! Oh, servo de Deus, grita! Amém. Quando já pega ali, toca ele. Sala fica aquele. Tá sair, não tá aí urinar, não, tá a fugir. Ó, tô aí beber água, não tá aí beber água, não. A palavra bateu. Mexer a cabeça, sentir o soco mesmo da palavra. Vou beber água. Queremos ajudar a entender. Mas não foi de aprovação, não. Não murmura contra Deus, não murmura contra os outros. Cada um tem seu peso de sofrimento, o seu peso da glória. Deus conhece, Ele disse, conhece o teu trabalho, o teu sofrimento, a tua paciência. Vamos nos recomendar a Ele. Não nos odiar uns dos outros, não. Se puder ajudar o outro, ajuda. Quando tiver problema também, será ajudado. Mas se ajudar não for ajudado, não se preocupa não. Deus já sabe o que você fez. Ele te dará. É por isso ele disse, quando faz festa, convida aquele que não pode te dar nada. E Ele mesmo é que vai te recompensar. Não convida só, vou convidar fulano, porque eu sei que anda me levar no carro dele. Não faz isso. Isso é pecado. Amém? Amém. E pode dizer, quer ser como... Se Deus me desse a vida do pastor, sim, boa vida, vou ter também, eu tenho a fé que vou ter também um carro 0 quilômetro, eu vou viver numa grande casa, vou começar a trocar fatos, vou nascer também os bebês que são parecidos comigo mesmo. Bem, você que está pensando isso? Amém? Amém? Bom, por que eu nunca pedi Deus, tira a dor do pastor, coloca sobre mim? Por quê? Só está pedindo os bens. Pede também uma parte da dor para te dar. Amém? Amém. Pode ficar sem comer um dia inteiro. Está te perguntando, estás doente? Não estou doente. Está sentindo que? Nada. Mas é que? Nada. Mas estás assim por quê? Talvez estou assim porque eu ouvi que a irmã Helena está sofrendo alguma coisa qualquer ali. Ou tem um problema. Mas aquele não é o teu problema, é porque é meu
problema, porque a alma dele, quem vê-la, sou eu. Você não pode entender isso. Então não deseja só que Deus te dá, fazer para ti o que Ele fez no outro, não. Amém? Amém. Que te ajuda a suportar a tentação, as provações, e que te dá o que é bom para ti, segundo a vontade dele. Porque cada peso, eu vos explicar aqui na quarta-feira, onde há graça, há um contrapeso de dor. Amém? Para equilibrar. Eu vos dei um exemplo fácil. Quando vai no talho para comprar carne ou para comprar peixe, ele pega a coisa, peixe mete no balanço. Tá. Balanço quando inclina nesse lado, para saber que você está levando 5 kg de carne, ele tem que pegar também chumbo de 5 kg e meter nesse lado. Amém? Amém. Quem come chumbo? Ninguém. Você pode mastigar isso? Se levar em casa vai te ajudar em quê? Não. É só para contrabalançar assim, para pôr o equilíbrio. Ter a certeza que está levando mesmo 5. Esse chumbo aqui representa os problemas. Amém? Os fardos que nós carregamos na vida. Inútil. Esse lado aqui é o que é útil para nós. Deus não pode pôr desequilíbrio, não. Amém? É por isso alguém orou dizendo: Deus, não te peço que me dá muita riqueza, não, porque a riqueza dá alegria, a alegria afasta de Deus. Mas também não me deixa na pobreza, não, para que não venha sofrer e dizer: onde está meu Deus? Tem que haver aquele equilíbrio ali. Então, quando você está sofrendo aflições, alegra-te, mas fazendo o bem. Não fala que foste lutar ali, te deram um no olho, está a dizer: Deus seja louvado porque apanhei esse soco. Mas não faz mal, estou perdoar. Não, você lutou. Aquilo é derrota, não é provação. Se batendo, não é provação. Amém. Você fez o marido a se perder paciência de sogro. Ah, não faz mal, eu sou cristão mesmo. Ah, Deus bateu a tua filha. Te bater, não é provação, não. Você fez isso. Amém. Não é provação. Não é provação. E há pessoas assim. Em vez de ser já cristão para ajudar os outros, são tentador. Amém. Ele é que te pensa quando vê: ah, não, a Bíblia disse. É assim que você quer viver, não é? A Bíblia disse de um lado, do outro lado não está escrito, só está escrito do lado do irmão ou da irmã. Deus vos ajuda a entender. Amém? Que está diante das provações, não está nas provações, não. Não recua. Combate, resista ao diabo. Amém? Mas praticando o bem. Faz sempre o bem enquanto isso depender de ti. Não espera o que os outros fazem contra ti, não. Mas você faz. Que Deus abençoe.